Bem-vindo ao Campus Angel 22. O meu nome é Ana Vasconcelos e eu estou aqui para lhe falar do livro Angel 22. Então, estes vídeos do Campus Angel 22, Método Angel 22, eles servem para eu explicar mais aprofundadamente o meu livro, o Método Angel 22, um livro que eu escrevi que saiu o ano passado. Aliás, saiu em 2018. E hoje vamos falar deste símbolo, o círculo, o quadrado e o triângulo, que eu dei o nome de símbolo Angel 22. Então, hoje vamos falar deste símbolo que o Método Angel 22 e este livro usam para curar o nosso corpo e curar os chakras. Todos os chakras usamos o símbolo Angel 22. Nos exercícios do Método Angel 22, todos os exercícios para os chakras têm este símbolo. Só que, imaginemos, estamos a fazer o exercício para o chakra da garganta, vamos usar este símbolo, o círculo, quadrado e o triângulo, azul. Para o chakra do coração, usamos o símbolo, o círculo, quadrado e o triângulo, em verde. E por aí adiante. Porquê que usamos sempre este símbolo para curar? Qual é que é a magia deste símbolo? E é por isso que eu estou a fazer este vídeo hoje. Então, acho que a primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que este símbolo não é meu, é de todos, ou pelo menos fui eu que o recebi, mas acredito que se calhar já haja mais pessoas no mundo a receber este símbolo. E eu recebi-o numa meditação primeiro, umas meditações que eu comecei a fazer aos chakras com o meu mestre Mauro Vitali, um ser maravilhoso, e eu estou profundamente grata por ele me ter iniciado nesta viagem aos chakras. Então, o círculo, o quadrado e o triângulo apareceram primeiro em meditação, cada um de uma maneira. E depois, só depois disso, comecei a ter sonhos com o símbolo. Mas os sonhos tinham tanta informação e eu cada vez percebia que o símbolo tinha muita informação e eu não tinha capacidade de o explicar. Então comecei a tentar escrever uma explicação simples para o símbolo e acabei a escrever este livro e o Método de Cura. Só para vocês verem a quantidade de informação que tem este símbolo. E obviamente eu neste vídeo não vou estar aqui a expor toda a informação do símbolo Angel 22, mas vou explicar sucintamente, porque eu já entendo o símbolo, já o consigo explicar sucintamente. Na realidade, enquanto eu não entendi profundamente o símbolo, e o que eu entendo, eu tenho consciência de que é a superfície, porque existe para lá daquilo que eu entendo, que são os estados mais profundos da consciência, que conversam com o símbolo, que eu não tenho consciência, mas aquilo que eu entendo do símbolo fez com que eu conseguisse agora dar uma explicação simples para vocês. Então, o que é o símbolo Angel 22? O símbolo Angel 22 é um sinal vibracional para o nosso corpo, para a nossa alma. É um sinal vibracional para as nossas partículas subatómicas serem carregadas. Digamos que é um sinal vibracional para a nossa saúde de toda a nossa profundidade, para a saúde do nosso corpo físico, para a saúde do nosso corpo mental, para a saúde do nosso corpo energético, emocional e para o desabrochar do nosso corpo espiritual, que está sempre equilibrado, mas precisa de ser cada vez mais presente na nossa vida. Então, o símbolo Angel 22 funciona como um sinal vibracional para todos estes corpos, emocional, físico, energético, espiritual e mental. 5. São os corpos que nos compõem, digamos assim. E como é que este sinal funciona? Eu depois explico então como é que o símbolo veio, mas primeiro quero explicar o que é o símbolo. Tudo o que existe é vibração, é frequência. As formas geométricas, os símbolos, são uma linguagem mágica, porque eles transmitem muita informação de uma maneira sucinta. Quando nós olhamos um símbolo, nós não temos consciência de como o nosso lado subjetivo do cérebro, ou seja, o nosso lado direito, como ele comunica com aquele símbolo. Nós recebemos muita informação só a olhar um símbolo. Quando fechamos os olhos e desenhamos o círculo, quadrado e o triângulo do símbolo Angel 22, nós vamos conectar profundamente com as frequências que vão alinhar
estes corpos que eu falei, energético, emocional, mental, espiritual e físico. Então, este sinal vibracional, se eu fecho os olhos e desenho um círculo, o meu cérebro está a entrar numa frequência, está a receber esse sinal. E isto parece um bocadinho estranho, mas na realidade pensa assim, o seu corpo, o nosso corpo não deixa de ser frequências. O que é que acontece quando as frequências do nosso corpo desalinham? Adoecemos. Quando é que não nos curamos? Quando as frequências voltam a alinhar. Este símbolo vai alinhar as frequências do nosso corpo, se nós meditarmos com ele, se nós o observarmos, se nós o desenharmos. Por isso é que todas as meditações para os chakras, nós usamos o círculo, quadrado e o triângulo, o símbolo Angel 22, da cor do chakra, porque vamos levar este sinal vibracional para os 5 corpos com a cromoterapia mental do chakra. Se é o chakra da raiz, é o chakra vermelho, vamos pintar o círculo, quadrado e o triângulo de vermelho. E ao fecharmos os olhos e desenharmos um círculo vermelho, depois desenhamos um quadrado e um triângulo vermelho, deixamos observar um pouco esse símbolo, permitindo que o nosso cérebro entre nessas frequências da cor vermelha, do círculo, quadrado e do triângulo. Estamos a receber o sinal vibracional que vai equilibrar o nosso chakra da raiz de cor vermelha. Estão a entender? É muito rápido, isto é um atalho para a cura. E eu recebi isto a dormir. Aliás, num estado de hipnose, na meditação e depois a dormir, nos sonhos. Nas meditações que eu recebi foi muito interessante, porque me falava do ciclo, o círculo ligado ao nosso espírito, ao nosso ser mais profundo. Portanto, o círculo tem a frequência e tem as informações frequenciais do nosso espírito, o quadrado do nosso corpo mental e do nosso corpo físico, e o triângulo da nossa alma, do nosso corpo energético e do nosso corpo emocional. Então, resumindo e concluindo, o círculo, o quadrado e o triângulo são, o símbolo Angel 22 é a nossa estrutura de partidas: espírito, corpo e alma, consciência profunda, ou frequência, digamos assim, cor, que são os nossos chakras, e a forma física. E depois de eu ter tido estas meditações, passado uns tempos, eu depois no livro eu explico muito bem as meditações, agora não vou entrar em detalhe. Se você estiver interessado, esta primeira explicação do símbolo começa na página 31, quando eu falo no triângulo. A primeira forma geométrica que eu recebi do símbolo Angel 22 foi a primeira meditação. Foi numa meditação aos chakras que eu recebi o triângulo e depois recebi o quadrado e o círculo juntos noutra meditação. Mas eu queria falar-vos aqui do sonho que eu tive do símbolo Angel 22. Este sonho foi muito interessante mesmo. Foi um sonho que acho que foi depois deste sonho que eu ganhei muita vontade em escrever este livro, que eu percebi a importância deste símbolo. Então eu sonhava com o símbolo, portanto era o círculo, o quadrado e o triângulo que estavam no meio das estrelas. Havia assim as estrelas no universo e depois havia o símbolo, o círculo, o quadrado e o triângulo. E no meio do círculo, do quadrado e do triângulo eu via muitas e inúmeras equações matemáticas, só via números e mais números e mais números. Eu não percebia nada daquilo. De repente essa imagem desapareceu completamente e ficou uma imagem só com uma equação. As equações desapareceram todas e o mestre disse-me, o Metatron disse-me assim: todas as somas dão 1. Acho que é esta a frase: todas as somas dão 1. E quando ele diz todas as somas dão 1, estas equações todas que estavam no meio do símbolo resumiram-se numa única equação: x é igual a 1x sobre x. E eu acordei e pensei: fogo, que sonho mais extraordinário. Como é que esta equação, o x é igual a 1x sobre x, está ligada com o símbolo? E obviamente x é igual a 1x sobre x dá 1, não é? O resultado é 1. Daí todas as somas dão 1, do que o mestre Metatron me disse. Mas havia muito mais para entender
como é que esta equação de unidade está ligada a este símbolo. E obviamente que eu agora não vou explicar aqui tudo, porque nunca mais daqui saímos. Mas eu posso dizer que todas as somas da 1 está relacionado com a unidade, com a nossa unidade tripartida. Havia também uma imagem no meu sonho em que o círculo, havia um círculo, estava o círculo e o triângulo e o quadrado andavam à volta desse círculo. E o mestre dizia-me que a alma e o corpo estão presos ao espírito. Como as chaves estão presas naquela argolazinha, sabe? Naquela argola onde prendem as chaves, ou seja, estão em espiral, sempre circulam à volta dele e nunca se separam. Portanto, a alma e o corpo estão sempre ligados ao espírito. A imagem que eu vi era esta, não sei se dá para ver. Então, aqui está o círculo, o quadrado e o triângulo giravam à volta, completamente à volta do círculo. E eu ouvia uma voz que dizia assim como as chaves estão presas na argola de um chaveiro, o triângulo e o quadrado estão presos ao círculo e o círculo jamais se quebra. Então o Metatron, se nós formos a traduzir o círculo como o espírito, o quadrado como o corpo e o triângulo como a alma, que foi assim que eu recebi primeiramente o símbolo, a frase seria assim: assim como as chaves estão presas na argola de um chaveiro, a alma e o corpo estão presas ao espírito. E o espírito jamais se quebra. Ou seja, a ligação entre o espírito e a alma jamais é desfeita. Apenas a nossa ligação com o espírito, a ligação do corpo com o espírito é desfeita na altura da morte. Mas a alma tanto a alma como o espírito são eternos. Eles nunca, nunca, nunca terminam. Então, eu recebi esta mensagem maravilhosa do círculo, do símbolo Angel 22, de unidade, em que eu via os símbolos como muitas equações matemáticas e depois de repente desaparecia essas equações todas e ficava uma única equação, o x é igual a um x sobre x, ou seja, o símbolo era, o que me mostrou que o símbolo era igual a 1. E eu depois tive muito tempo e fartei-me de estudar e de pesquisar, porque o símbolo de ser igual a 1 tinha muita informação por trás disso. Eu agora não vou entrar nessa informação, mas eu só quero que saiba que a importância deste sonho para mim foi que começou-me a abrir para a unificação, para a união, para que está tudo ligado e que não existe separação no mundo. Então o símbolo aparecia-me assim, através do Metatron, num sonho, e depois logo a seguir, outro mestre, Descartes, também me veio trazer mais informação sobre os símbolos. E o Descartes dizia-me que nesse sonho eu estava a fazer um trabalho para uma escola e estava a tirar fotocópias de um livro gigante que ia entrar no meu trabalho. E o Descartes dizia-me assim: todas as coisas no mundo, todas as coisas se podem reduzir a um símbolo. E todas as coisas se podem reduzir a um número. E dizer mais é demasiado para a vossa consciência entender. E eu também acordei assim. E ele também me disse que se eu quisesse realizar rapidamente alguma coisa, para falar com o universo através de símbolos ou através de números. Para pedir um número, para pedir um símbolo, que é muito mais rápido para o universo, porque a linguagem do universo é números e símbolos. Ou seja, quando nós pedimos um símbolo ao universo, estamos a ir direto às frequências e é mais rápido para criar. E também me mostrava que nós podíamos escrever num caderninho o nosso desejo e por cima desenhar o símbolo Angel 22, depois pintar o símbolo e guardar até ele se realizar. Eu cheguei a fazer isso várias vezes e resulta. Agora, como é que isto é um bocadinho estranho, não é? Mas na realidade, a importância dos símbolos, a importância do símbolo Angel 22 é as frequências que ele embarga, é as frequências que ele transmite, é o tal sinal vibracional que ele é para a mente, para o corpo, para a nossa energia, para as nossas partículas subatómicas. Porque
numa realidade mais profunda, nós somos frequências e este símbolo é frequências. E é muito, muito importante nós termos esta consciência de que quando fechamos os olhos, quando observamos um símbolo, nós estamos a receber muita, muita, muita informação que de outra maneira não seria possível. Por isso, quando eu recebi este símbolo, quando eu comecei a perceber a capacidade de cura deste símbolo e de limpeza da nossa energia e de começarmos a atrair coisas diferentes para a nossa vida, porque o que acontece quando nós começamos a trabalhar nos chakras, a limpar a nossa energia muda e muda a nossa vida completamente, tudo aquilo que nós atraímos muda. E eu experienciei isto, quando eu recebi este símbolo eu comecei a meditar com ele, comecei a pintá-lo em todo o lado e a minha vida começou a mudar. A minha consciência acordou muito mais profundamente e eu senti-me completamente diferente. Portanto, e tudo começou quando eu recebi este símbolo, porque, como eu já falei várias vezes, eu tive um processo de acordar difícil e quando eu estava a acordar foi quando eu recebi este símbolo e eu usei este símbolo para me curar, para acabar de curar a minha depressão, os meus ataques de pânico, a minha ansiedade e para renascer, que no fundo eu renasci. Eu sinto que tenho duas vidas numa, que eu vivi uma vida e que agora estou a viver outra. Eu olho para trás às vezes e penso, como é que é possível eu ter sido uma pessoa tão distante da que sou agora? Mas é o nosso trabalho interior e este símbolo proporciona isto, proporciona um acordar profundo, uma cura profunda, proporciona o elevar da nossa frequência. Então você já sabe, o que é o símbolo Angel 22? É um sinal vibracional para a nossa mente de cura e de elevação de frequências. É um sinal vibracional para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo energético, para o nosso corpo emocional e para o nosso corpo espiritual. O que é que faz ao nosso corpo espiritual? Traz a presença do espírito para a nossa vida. O que é que faz ao nosso corpo emocional? Equilibram, limpa os corpos de dor. O corpo energético equilibra a nossa energia, carrega a nossa energia, limpa a nossa energia. O nosso corpo físico e mental cura. Então, o símbolo Angel 22 tem esta força toda. Então você já sabe, quando você fecha os olhos, você está a conectar com todas as frequências e com a geometria vibracional do quadrado, está relacionada com as frequências que equilibram o nosso corpo, mental e físico. Se fecha os olhos, visualiza um quadrado, estamos a conectar com as frequências que vão equilibrar o nosso corpo físico, curá-lo e o nosso corpo mental. Se fechamos os olhos, visualizamos um triângulo, vamos fazer o mesmo, vamos focar com as frequências que vão equilibrar a nossa alma, o nosso corpo espírito, o nosso corpo energético e o nosso corpo emocional. E se nós desenharmos um triângulo, vamos entrar em contacto com as frequências que vão trazer o nosso espírito, a presença das consciências mais profundas para a nossa vida. Se visualizarmos o símbolo como um, nós vamos fazer isto tudo ao mesmo tempo. E é espetacular o trabalho com o símbolo. Porquê é que o símbolo tem o triângulo invertido? Então você pode desenhar o triângulo como você quiser, mas o triângulo está invertido porquê? Foi-me ensinado quando eu recebi o triângulo que devíamos usar, que a nova era, este é o símbolo para a nova era. A era anterior, a era de peixes, o triângulo seria para baixo. E agora este triângulo para cima significa que estamos de braços abertos e deixamos entrar toda a energia diretamente. Quando estava ao contrário, quando o triângulo estava para cima, nós íamos recebendo a energia devagarinho, devagarinho, devagarinho. Portanto, de antes, na era de peixe, o símbolo era assim, e nós íamos recebendo devagarinho, devagarinho, até que recebíamos toda a informação. Nós agora estamos na nova era de aquário, as frequências estão mais evoluídas, nós estamos capacitados para abrir os braços e receber a energia toda. Então, a vibração do símbolo virado ao contrário significa que eu abro os meus braços para receber toda a energia, o espírito, a alma e o corpo. Então nós temos só um pezinho da parte da razão e depois temos a intuição e o coração. Ou seja, a intuição e o coração são aquilo que nos vão equilibrar a nossa razão, que é este ponto aqui do triângulo.
Então é isso, o nosso símbolo Angel 22, ele é mágico, os símbolos, já sabe, falam a linguagem da magia, eles são sinais, são frequências, e este símbolo tem uma particularidade, ele une o lado direito com o lado esquerdo do nosso cérebro e faz com que ele comece a trabalhar como se fosse um. Então nós começamos a ser mais sensitivos, mais perceptivos, para além de nos curar, o nosso espírito fica mais presente, estamos mais acordados, e quanto mais trabalhamos com o símbolo e fazemos as meditações do método Angel 22, mais beleza podemos ver, porque acordamos mais profundamente, e quanto mais acordados nós estamos, mais beleza conseguimos ver, mais maravilhoso é tudo que nos rodeia, mais bonita é a luz que nos rodeia, mais bonitas e vibrantes são as cores, a vibração das cores, porque quando nós estamos acordados mais profundamente, a nossa frequência muda, nós estamos com uma frequência mais elevada, então a vibração do que nos rodeia também é diferente, nós vimos as coisas noutra dimensão, é como se mudássemos de dimensão, e mudamos, portanto vimos mais beleza, sentimos mais amor, sentimos mais paz, porque quanto mais acordados profundamente nós estamos, mais capacidade nós temos de sentir amor, paz, tudo o que é emoções de felicidade e alegria mais fácil. Quando nós estamos acordados numa consciência muito superficial, é-nos vedada a capacidade de sentir muito amor e beleza. Porquê? Porque as nossas frequências são densas, a nossa sintonia é densa, a nossa frequência é densa, e nós não temos muita capacidade de ver beleza, porque estamos acordados muito superficialmente, é como se estivéssemos a ver a vida com os óculos aqueles de fundo de garrafa. Então, à medida que vamos acordando mais profundamente, nós vamos diminuindo a graduação dos óculos, até que chega um dia que nós tiramos e começamos a ver a vida com outros olhos. Existe mais beleza, uma paz interior maravilhosa. Então é tudo isso que eu tenho sentido de trabalhar com o símbolo, com o método Angel 22 e com o símbolo Angel 22. Eu que passei uma fase de acordar difícil, eu vivi momentos duros de exaustão, esgotamento e depressão. Achei que nunca mais ia ser a mesma e renasci. Hoje em dia, na realidade, o que eu precisava era limpar os meus corpos de dor, limpar a minha sintonia, ser capaz de sintonizar outras frequências, e o símbolo ajudou-me imenso. Tenho consciência que foi uma das ferramentas fundamentais para eu hoje ter a paz interior que eu tenho, receber as mensagens que eu recebo. Outra coisa, nós vamos começar a sonhar mais, ficar mais sensitivos, sentir o que os outros sentem. Para além da beleza, nós também ficamos mais telepáticos, mais sensíveis com o que se passa à nossa volta. E é tudo mais bonito, e existe uma paz, e temos uma capacidade de aceitação enorme. Então já sabe, comece a trabalhar com o símbolo Angel 22, ele é muito especial. O círculo conecta-o com as frequências do seu espírito, o quadrado com as frequências do seu corpo mental e físico, e o triângulo com as frequências do seu corpo emocional e energético. E já sabe, a trabalhar nos chakras, nós vamos colocar sempre a cromoterapia do chakra. Se está a fazer o chakra do coração, utilize o símbolo Angel 22, o círculo, o quadrado e o triângulo, verde. Se está a trabalhar o chakra da garganta, que é o azul, utilize o símbolo azul, e por aí adiante. Para terminar, porque é que o símbolo Angel 22 tem estas três cores? Azul, quadrado e amarelo. Muito rapidamente. Porque a vibração do círculo é a mesma frequência do azul, do quadrado é a frequência do vermelho, e o triângulo é a ressonância vibracional, a ressonância vibracional do triângulo é a frequência do amarelo. Então, no fundo, as formas geométricas do círculo, do quadrado e do triângulo já têm uma cor. Cada uma tem uma cor, o azul, o vermelho e o amarelo. São as três cores primárias. E quando colocamos este símbolo a girar, essas três cores primárias vão se somar a outras três, às secundárias. Porque aqui nesta zona, quando o vermelho toca o azul, vamos formar o violeta. Nesta zona, o azul toca o amarelo, vamos formar o verde. E nesta zona, que o amarelo vai tocar o vermelho,
vamos formar o laranja. Então ficamos com todas as cores dos chakras. Então digamos que o símbolo Angel 22, as próprias formas do símbolo Angel 22, o círculo, o quadrado e o triângulo, já tem todas as cores do arco-íris, já tem o espectro solar e já tem todas as cores dos chakras. Quando nós vamos adicionar a cor a essas formas geométricas, nós vamos somar às cores que ele já tem. Estão a entender? Então é uma cromoterapia mental muito rica do símbolo, quando nós começamos a trabalhar com cor. Se não quiser trabalhar com cor, você já de si vai receber o azul, o vermelho e o amarelo, e as cores secundárias, o laranja, o verde e o violeta. Mas se começamos a trabalhar com as cores dos chakras, começamos a receber ainda mais cor. E pronto, e é assim. Esta era a informação que eu vos queria dar. O símbolo Angel 22 veio para me ajudar e vem para ajudar muita gente, se Deus quiser. Se você tem problemas, quer resolver os seus problemas, use, compre o método Angel 22, não se vai arrepender, vai ajudá-lo. Tem aqui muitos exercícios que podem ajudar a responder aos seus problemas, e use o símbolo Angel 22, que é um sinal vibracional para a mente, um sinal vibracional para o corpo, um sinal vibracional para toda a nossa profundidade. É um sinal vibracional que vai alinhar, curar e elevar as nossas frequências. Um grande beijinho, espero ter-vos ajudado. E já sabe, todos os dias faça uma meditação para um chakra e use o símbolo Angel 22 da cor desse chakra. Pode até fazer uma meditação que você queira. No meu canal YouTube do Método Angel 22 tem músicas instrumentais para alinhar os chakras. Elas foram feitas cuidadosamente com as frequências que vão alinhar cada chakra. Você pode usar essa música instrumental, depois faça a sua meditação livremente. Não precisa ser as meditações do livro, faça a sua meditação, mas use o símbolo, porque o símbolo faz toda a diferença na sua cura. Pode ter certeza que o símbolo faz muita diferença na sua cura. Então já sabe, use o símbolo Angel 22, um sinal vibracional para todas as suas frequências se curarem e levarem. Um grande beijinho, muita fé, muito amor no coração, espero ter-vos ajudado. Namastê!